Perdemos de novo, infelizmente, o sinal com o deputado Felipe Barros. Está mais ou menos no nível do nosso sistema ali de urnas, né? E olha que provavelmente também lá na Câmara dos Deputados o que não falta é dinheiro para resolver esse problema, será que não, porque não o orçamento dos nossos deputados é altíssimo. Ele citou um ponto, eu não sei se ele ia puxar esse fio, Lacombe, talvez na retomada, que é inclusive o que eu queria repassar para ele em pergunta na sequência, que é a questão do supercomputador que foi adquirido pelo TSE, né, na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, com o tal do Oracle, né, que nós inclusive ouvimos aqui especialistas Franklin Mello falou na muito semana bem passada, o Franklin Mello falou muito bem sobre isso, e esse supercomputador que totalizou as eleições, centralizou, né, o resultado na eleição de 2020, apresentou falhas, né? Tem perguntas sobre isso aqui. Demorou muito para sair o resultado em várias capitais, onde a gente está acostumado que uma hora depois do desfecho da votação, a gente já sabe quem está eleito prefeito. E demorou muito, o resultado invadiu à noite, em algumas cidades, só no dia seguinte, né? Então eu queria também saber se isso foi abordado de alguma forma no Eles fizeram várias visitas, ele, o deputado Paulo Martins, que esteve com a gente, Paulo Eduardo Martins, a deputada Bia Kicis, eles foram ao TSE, eles tiveram essas reuniões com os técnicos para saber, olha, por que um supercomputador caríssimo, comprado sem licitação, às pressas, deu problema? Será que ali também não pode ter um problema, né? E o Franklin Mello, ele foi muito claro quando ele esteve aqui, ele falou, olha, aquilo ali já geraria inclusive um problema de compliance pela forma como o computador foi adquirido. De repente, se... Mas aí ele estava falando do processo licitatório, porque isso foi devido à lentidão e, como você disse, o computador foi comprado às pressas, ele não foi devidamente testado. Isso não tem nada a ver com o conteúdo, o teor do resultado. Mas será que foi testado agora? Isso não foi colocado em questão. Como eu disse, eles fizeram os deputados fizeram várias reuniões, várias visitas ao TSE. Isso é algo que deve ser observado também. Porque o computador falhou, foi testado, não vai falhar de novo também? Não falhou no segundo turno, né, Silvio? No segundo turno ele já funcionou muito bem das eleições. Mas o número de cidades era muito inferior, né? O número de votos era muito menor, menos cidades. Segundo turno são só cidades com mais de 200 mil eleitores. E só eleição majoritária, né? Sim, mas aí nós teremos 2 anos. O próprio relator diz que não há falha na totalização 2022 são candidatos a presidente, governadores em todos os estados mais Distrito Federal, deputados federais, senadores e deputados estaduais. Olha o tamanho dessa eleição, né? Então, se já apresentou falha na anterior, acho que era o caso de saber. Tudo bem, gente, mas aí a gente está falando sobre coisas que a gente nem sabe. O próprio relator acabou de dizer que essas etapas posteriores são auditáveis, sim. Ele acabou de falar que a totalização dos votos é auditável. Até porque você consegue comparar o resultado ali do TSE com cada sessão eleitoral que imprime o boletim de urna. Você consegue comparar o que está impresso naquele voto, no boletim de urna, afixado na porta da sessão eleitoral, com o que foi contabilizado pelo TSE. Não, você tem a totalização. Aí você tem o voto impresso. Exato, você não sabe, até para você não quebrar o sigilo do voto. Não, mas peraí, mas isso não está sendo proposto. Aliás, tem tem pergunta sobre isso. É uma narrativa também que se criou, né, de que vai identificar, o voto impresso vai ter identificação do eleitor. Isso não é verdade, isso é mentira. Né? Então, como a gente também não vai votar, como a gente não vai votar em cédula, isso também não é verdade. Dizer que é um retrocesso, que você vai votar, fazer o xizinho, né? Não é isso. Desculpa, eu não entendi. A gente retoma a entrevista. Tá, deputado, então vamos lá. Não sei se a gente abandona o sinal aí da Câmara dos Deputados, que está mais ou menos no nível da nossa urna eletrônica de primeira geração, passa por 4G, mas vamos tentar. Vamos lá, o senhor pode retomar o seu raciocínio, por favor. Eu conectei agora o cabo da internet no computador, em vez de depender do Wi-Fi. Vamos ver se a gente consegue. Só para mostrar aqui, ó, o tijolão que eu mostrei Lembro disso. Na leitura. Então, retomando o raciocínio, na cadeia de custódia de voto, nós temos o registro do voto, a apuração e a totalização. O processo de totalização foi o primeiro processo a ser informatizado no nosso país. É um processo de fato seguro. Aliás, convém a gente lembrar que a apuração e a totalização é um procedimento que respeita o princípio da independência do software, que é esse princípio que eu comentei há pouco com vocês, que norteia todo o sistema eleitoral a partir dos anos 2000. Respeita a independência do software porque imprime os boletins de urna, fazendo com que cada eleitor possa conferir que a soma feita através da totalização pelo TSE é de fato correta, caso queira somar todos os boletins de urna. Acontece que o momento mais sensível da cadeia de custódia de voto e o mais importante é o registro do voto, que é o primeiro passo da cadeia de custódia de voto.
E quanto a esse procedimento, não existe hoje nenhum instrumento de auditabilidade e, portanto, todos os cientistas e acadêmicos afirmam que o único instrumento possível de garantir ao eleitor que o seu registro do voto foi corretamente registrado é através da impressão do registro do voto, devolvendo ao eleitor a prerrogativa de confirmar que o seu voto foi registrado corretamente.